Importante a gente também trazer aqui o pronunciamento em rede nacional do próprio presidente Lula, ontem reforçando que as tarifas de Trump, de acordo com ele, aqui eu abro aspas, são uma chantagem inaceitável. O presidente petista declarou, pessoal, que o governo brasileiro teve mais de 10 reuniões para negociação com os Estados Unidos, chamou quem defende a decisão americana de tarifar os produtos brasileiros, as exportações brasileiras em 50% de traidores da pátria. Essa declaração forte que, claro, tem todo um simbolismo. Vamos conferir. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tá aí, meus amigos. Sempre, na minha opinião aqui, sempre digno da gente ter um belo pé atrás quando a gente vê o presidente em exercício se referir aos seus opositores enquanto traidores da pátria. Claro que isso joga para a militância dele, ajuda a acirrar os ânimos para poder criar uma espécie de guerra santa, Fla-Flu sendo cada vez mais, enfim, inflamado, mas, de qualquer modo, isso é o tipo de retórica que tem aquele zumbido, né? É capaz da gente identificar dos regimes mais autocráticos do passado. E a história deixa lições, na medida que você começa a classificar os seus oponentes dessa maneira. Retoricamente pode até funcionar, mas para a sequência da unidade nacional não contribui. Mas, claro, é o presidente da República em rede nacional e tem um simbolismo e uma carga, enfim, realmente importante para a gente estar repercutindo. Vamos com o Mano Ferreira aqui. Pois é, a postura do presidente Lula, desde que houve o anúncio da taxação dos Estados Unidos ao Brasil, demonstra muito mais um interesse em capitalizar politicamente em nome da recuperação da sua popularidade do que um interesse efetivo em resolver o problema, que é o que de fato importa para as pessoas. De fato, as pesquisas mostram que o efeito está sendo positivo para a popularidade do presidente. Ele que durante o início do governo tentou ter sempre um inimigo para colocar a culpa e a responsabilidade sobre deficiências, vale lembrar, no começo ali era o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, agora ele tem a encarnação, né, efetiva de um personagem que se coloca como inimigo, o presidente Donald Trump. E isso o permite evocar diversas questões do nacionalismo brasileiro que sempre estiveram aí, como o anti-americanismo, como a ideia de soberania nacional. Então, eu acho que, infelizmente, é previsível, mas não ajuda o Brasil a, de fato, resolver aquilo que precisa ser resolvido para o verdadeiro interesse nacional, que é continuar com os nossos parceiros comerciais. Essa está longe de ser a situação ideal, mas não dá para a gente, enfim, aceitar ou pelo menos não tentar, enfim, claramente revelar aqui e identificar, pessoal, que isso não passa de um soberanismo de conveniência, um patriotismo recém-descoberto e, eu diria, até um soberanismo de goela, porque acaba que é um suicídio econômico que a gente está contratando para nós. Não é o ideal, todas as partes têm influência na medida que a gente vê esse cerco fechando, 15 dias de ver essas sanções sendo implementadas, as tarifas, mas, enfim, na medida que você é o presidente investido pelo voto popular nesse momento, há de se ter alguma maneira de tentar fazer algum aceno para os americanos para tentar reverter isso. A gente vai seguir aqui repercutindo, pessoal, não sem antes fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show volta já já. A gente segue aqui repercutindo, pessoal, muitas outras, enfim, dimensões aqui para a gente estar levando em consideração. Vamos com o delegado Gustavo Mesquita, também aqui para seu comentário em relação ao pronunciamento do presidente Lula. Bom, eu tive o desprazer de assistir posteriormente a esse pronunciamento em rede nacional do presidente Lula e quem assistiu, de fato, eu acho que não sabia ali, até se confundiu se já tinha horário político obrigatório, se já era ano de campanha, de eleição, porque claramente aquilo ali era uma peça publicitária de propaganda
eleitoral. Será que dá para bancar isso durante 18 meses? A pergunta, o X da questão talvez seja esse. Olha, vai depender do Trump. Vai depender do Trump, vai depender do Supremo Tribunal Federal, que aceita tudo que vem de um lado e persegue tudo que vem de outro. Então, a meu ver, perfeitamente possível, infelizmente, que essa seja atuada a partir de agora, a partir já de algum tempo, mas se agravando cada vez mais, do governo federal em já encarar atitudes institucionais como já campanha política. É isso que ele está fazendo. Inclusive, aí, lembrando de símbolos que nunca se importaram, apareceu ali ela, né, a nossa bandeira nacional, coisa que o Lula nunca gostou, agora está usando bastante a bandeira nacional, falando em termos como patriotismo, nacionalismo, tudo isso para disfarçar uma política externa, uma diplomacia desastrosa que foi levada a termo pelo nosso governo federal desde o início do governo. Não adianta agora falar que tentou fazer 10 reuniões, que fez... Não, a gente tem que lembrar que quando o Trump tomou posse, a primeira palavra do Lula foi compará-lo a um fascista. Depois disso, se alinhar insistentemente a países de regime autocrático. Sim. Defender, relativizar ações de ditaduras como o Irã, de terroristas como o Hamas. A provocação recente agora em relação à dolarização da economia. Então não adianta disfarçar uma inabilidade diplomática por meio agora de um falso nacionalismo. Sinceramente, isso aqui eu acho que chega a ser engraçado qualquer um que duvide, porque eu volto ao jargão futebolístico aqui, né? O presidente Lula claramente chamou o contato veio agora que aguente o tranco. Enfim, escolhas têm consequências, toda escolha uma renúncia, o problema com as consequências é que elas sempre vêm depois.